Competência de área 1. Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. H1. Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. H2. Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. H3. Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas. H4. Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Competência de área 2. Conhecer e usar língua, S, estrangeira, S, moderna, S, como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais asterisco. H5. Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu tema. H6. Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. H7. Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. H8. Reconhecer a importância da produção cultural em LEM como representação da diversidade cultural e linguística. Competência de área 3. Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade. H9. Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. H10. Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas. H11. Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Competência de área 4. Compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. H12. Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho e da produção dos artistas em seus meios culturais. H13. Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. H14. Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Competência de área 5. Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. H15. Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. H16. Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. H17. Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Competência de área 6. Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação. H18. Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. H19. Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. H20. Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória e da identidade nacional. Competência de área 7. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. H21. Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. H22. Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. H23. Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público-alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. H24. Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, tais como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras. Competência de área 8. Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. H25. Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. H26. Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. H27. Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Competência de área 9. Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no desenvolvimento do conhecimento, associando-o aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às demais tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõem solucionar. H28. Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação e informação. H29. Identificar pela análise de suas linguagens, as tecnologias da comunicação e informação. H30. Relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem.